Olá pessoal, então sejam bem-vindas, bem-vindos. É, hoje no caso, dia 14/8/2024, a gente está dando início a esse curso novo, né, de extensão chamado Kafka, Devires Minoritários. Antes de mais nada, eu queria me apresentar brevemente. Meu nome é Igor, sou professor de filosofia do IFBA e desde 2019 eu costumo ministrar cursos de extensão, né, cursos para todos os públicos, na verdade, com os temas mais diversos, mais em especial filosofia e até literatura. E esse ano eu resolvi trabalhar com Kafka. Mas antes de entrar no tema mesmo do curso, eu queria fazer um apanhado geral assim, né, do que eu já venho fazendo para a gente chegar nesse momento. Olá, tudo bom? Então, assim, a ideia desse curso, na verdade, ela veio há muito tempo atrás. Lá pelos idos de 2016, eu estava ainda num afastamento para doutorado, e aí eu tive essa ideia, eu quero fazer um curso de extensão sobre Kafka, que é um autor que eu já conheço desde a adolescência, assim, li A Metamorfose, e fiquei encantado, enfim, eu queria fazer algo do tipo. Só que, por vários motivos, estava terminando a tese. Em 2019 eu volto a trabalhar, mas aí eu resolvo, ao invés de fazer só com recorte voltado para o Kafka, eu resolvi falar sobre literatura e filosofia. Então, nesse curso, que foi em 2019, a gente abordou outros escritores e escritoras, né? Clarice Lispector, Manuel de Barros, Marcel Proust. A gente falou do Nietzsche um pouco também, né? Mais para filosofia, mas tem muita literatura no Nietzsche. Fernando Pessoa não aconteceu, eu fiquei doente. Literatura anglo-americana, Herman Melville, por aí vai. E aí essa ideia desse curso ficou de stand-by, né? Eu não levei adiante a ideia, mas esse ano realmente me deu muita vontade. Desde o ano passado acho que eu já tive a ideia de retornar à literatura, depois de passar pela história da loucura, enfim, coisas do tipo. Aí eu resolvi voltar a tratar da literatura, em especial aqui com Franz Kafka. Então, por coincidência, esse é o ano também do centenário de morte, né, do Franz Kafka. A gente vai falar disso agora, né? O Kafka ele nasceu em 1883 em Praga, que era atual Tchecoslováquia, mas na época fazia parte do Império Austro-Húngaro. Então ele era um judeu, mas que estava inserido, né, na cultura. Ele falava alemão, escrevia alemão muito bem. Na verdade, toda a obra dele foi escrita em alemão. A gente vai retomar essa questão, né, como é um judeu escrevendo em alemão. É o tema da próxima aula, inclusive. Então, a gente tem esse contexto, e ele acaba morrendo, só para adiantar, em 1924. Ele não chegou a fazer 41 anos, ele morreu com 40 anos de tuberculose. Mas voltando ainda à vida do Kafka, né, existem várias anedotas, existe uma concepção de quem era o Franz Kafka, e ele era, de fato, né, um autor muito intimista, pelo menos na família, ele tinha dificuldades na relação com o pai dele, né, o famoso a Carta ao Pai, e uma certa leitura também psicanalítica da Carta ao Pai. Tudo isso acabou também se refletindo na obra dele, mas eu penso que é uma parte da obra dele. O Kafka ele traz outras nuances que não se reduzem a uma biografia, não é formalizar uma matéria vivida. Existem outras questões para além da história pessoal ou do segredinho sujo, como a psicanálise adora. Então, assim, a gente vai tentar explorar ao longo desse curso outras nuances para além de relatos íntimos. Muito embora às vezes até ele acreditasse que era íntimo, muito do que ele trazia, a gente vê um viés cosmopolita, eu não diria assim universal, mas que pode tocar pessoas das mais diversas posições, enfim.
Então, o Kafka ele tinha realmente essa condição, né, uma dificuldade nas relações familiares, só que as relações entre amigos, né, o que se dizia dele é que ele era uma pessoa muito extrovertida, muito falante e muito bem-humorada. Eu vou retomar isso depois, né, porque tem-se essa ideia, né, de um ser angustiado, solitário, desesperado, culpado, né, coisas do tipo. E a gente vai fazer uma leitura, sem desconsiderar as outras, mas uma leitura mais alegre ou mais vitalista do próprio Kafka. Mas eu queria dizer uma coisa ainda, antes de falar mais da vida dele, da obra, que é o que me levou a optar por ministrar esse curso. Em parte, né, o que justifica, qual é a relevância desse curso. No geral, o que a gente pode perceber, assim, não é de hoje, há muitos anos, décadas atrás, eu já ouvia falar sobre isso. Há um declínio da leitura entre os jovens leem menos hoje, né? Desde a época dos meus avós, né? Inventou-se a televisão, agora ninguém mais vai ler, e os livros permaneceram. Só que agora eu percebo que há, de fato, uma dificuldade extremada de ter tempo e tempo de qualidade para a leitura. E não é uma questão geracional, não é jovens de 17, 18, 19. Até adultos, pessoas mais velhas que tinham o hábito de leitura, hoje têm muita dificuldade. E a dificuldade aqui concerne ao quê? A própria atenção e concentração. E o que está acontecendo, né? Que não é culpa de ninguém, é um ethos, né? um tipo de modo de vida que está assolando todo mundo praticamente. Isso vem do próprio uso das redes sociais e da internet. O próprio modus operandi, a maneira do funcionamento, né, das redes sociais, da internet, fazem com que a nossa atenção e a nossa concentração sejam prejudicadas. Inevitavelmente. Por quê? Você, né, acessa a internet, as redes sociais, você tem ali feeds infinitos, você tem memes, vídeos muito curtos, shorts, reels, etc., que despertam na gente algum tipo de emoção, né? Você vê um videozinho de gatinho, depois você vê um vídeo engraçado, um vídeo que te deixa indignado, indignada, enfim. Então você é tocado em um curto espaço de tempo, né? De uma maneira muito imediata, muito instantânea, você tem várias emoções. Isso acaba condicionando a gente, é uma droga mesmo, você fica condicionado a querer essa resposta muito imediata, né, nesse curto intervalo de tempo. Então, a gente sabe, né, hoje em dia é praticamente impossível estar totalmente alheio, né, do uso das redes sociais. A questão não é o uso das redes sociais, mas é o excesso, né, de fato o excesso e como isso condiciona a nossa atenção. A nossa atenção é o que há de mais precioso para um sistema capitalista, neoliberal, ultrafinanceiro. A nossa atenção vale ouro. Né? Então, se você tem esse estímulo, né, constante, muito rápido, de produtos, serviços, imagens, né, muitos estímulos audiovisuais, a gente acaba se prendendo a essas coisas. E aí, inevitavelmente, a gente vai se condicionando. É uma palavra, é o eufemismo que eu consigo encontrar aqui, mas a gente fica condicionado. Quantos jovens eu ouço dizendo que só assistem vídeos no YouTube na velocidade 2? Será que alguém vai assistir na velocidade 2? Veremos. Ou pessoas que escutam áudios no WhatsApp na velocidade 2, 2,5, não sei o que tem, né? Então, assim, é como se essa fosse a velocidade, a temporalidade normal. Só que ninguém fala tão rápido assim, pelo menos a maioria, né? Eu não consigo. E isso realmente acaba adestrando, condicionando, uma espécie de ortopedia da atenção e da concentração que faz com que a gente não consiga ler um livro de 50 páginas. A gente está na primeira, na segunda página você já se desconcentra, lembra do smartphone, lembra de um monte de coisas, e aí inevitavelmente isso vai impactar na nossa saúde mental. Não que o uso, né, de tecnologias, né, de terceira geração, smartphones, etc., sejam a causa, mas elas
potencializam isso, são gatilhos. Gatilhos para o quê? Para ansiedade, depressão, baixa autoestima, que a gente fica se comparando com outras pessoas, você tem um excesso de informações das mais diversas ordens, muda-se de assunto muito rápido e acaba produzindo na gente uma espécie de fadiga informacional. Aí você vê várias informações, várias notícias e você vai de um vídeo fofinho para um vídeo trágico e assim, você não tem tempo de elaborar e isso vai produzindo na gente insensibilidade e indiferença para coisas até relevantes. Então você tem muitos vídeos por vezes até triviais, sensacionalistas, não tão relevantes e aí a gente não consegue distinguir ou pelo menos perceber, sentir, internalizar, fruir aquilo que é relevante daquilo que não é. Então nesse sentido, né, esse excesso do uso da internet, das redes sociais, pode produzir isso. É como se a gente tivesse uma prótese, né? É uma extensão do nosso corpo e tem pessoas que elas têm crise de abstinência. Se você tira, se acaba a internet, se acaba a bateria, parece que a vida acabou. E eu acho muito triste isso, né? E é um problema identificado que todo mundo tem que estar atento, atenta, para não cair, né, nisso. Mas ao mesmo tempo eu gostaria de dizer assim, não quero produzir má consciência e culpa em ninguém, não é esse o viés. É só para identificar que isso está acontecendo. Né? Tem uma explicação, por que a gente não consegue ler? E no nosso caso aqui, né, o calor também influencia bastante. Né? Então tem vários fatores e o calor, de fato, ele deixa a gente mais cansado, enfim. Então, isso a saber... esse contexto da dificuldade da leitura me fez também pensar em trabalhar com Kafka, para mim mesmo, né? Um trabalho que também é muito do meu uso, do meu proveito, né? Me vale muito do que eu falo, dos cursos que eu ministro. Então, essa identificação de um problema. Olá, tudo bom? Fique à vontade, bom dia. Então, essa identificação de um problema. Mas qual é a necessidade, né? De que maneira a internet, ou melhor aqui no caso, a internet a gente pode baixar livros na internet, se for o caso, mas assim, como a literatura ela pode nos auxiliar, né? Tem várias possibilidades, né? A literatura no geral ela pode favorecer o nosso desenvolvimento emocional, intelectual, social. A gente pode ter um olhar mais crítico, inclusive para olhar para essas informações, identificar o que é fake news, o que não é, qual o viés passional que mobiliza um tipo de informação, o que quer alguém ao dizer alguma coisa num tipo de informação, de mensagem em grupo de WhatsApp, enfim. Então você começa a criar uma espécie de postura crítica, né, analítica diante dessas informações que são das mais diversas. A gente tem de fato, em uma certa medida, uma democratização com as redes sociais. Ninguém me impede de postar um vídeo em mandarim no YouTube, se eu soubesse mandarim, que não é o caso, mas nada me impede, não tem esse imperativo do inglês, por exemplo. Mas é claro que eu vou ter um público limitado, etc. Mas nesse sentido, como qualquer pessoa pode publicar um material, a gente também tem acesso os materiais mais diversos, aos vídeos, aos temas mais diversos. E a gente tem que fazer esse filtro, né? Esse cuidado de não, enfim, de saber fruir, filtrar, né? O que vale, o que não vale, mas em especial em dedicar um tempo para fazer outras coisas. Então, para fechar isso daqui, eu não estou endemonizando as redes sociais, a internet, nem nada, a gente precisa disso. Mas é o uso excessivo que pode prejudicar as nossas relações afetivas, a nossa saúde mental e etc. E tem mais uma coisa assim, com relação ao curso e o que justifica o curso, que tem um pouco mais a ver com aquelas pessoas que não se sentem pertencentes, que não se sentem adequadas. Eu acho que o Kafka é um alento para quem se sente um outsider, um fora, não adequado, não abrigado. O Kafka ele traz realmente essa condição de uma comunidade do sem comunidade. Uma outra postura diante da vida, porque se a gente for avaliar o que sou eu, né? Quem sou eu? Penso, logo existo, Descartes, né?
a ideia da existência associada a essa identidade, essa racionalidade. Mas existe um outro viés que é do pertencimento. Uma coisa é existir, outra coisa é pertencer. Então, você pertence a um grupo, você é segregado desse grupo, você se coloca à margem, porque tem um duplo viés. Tem o viés dos marginalizados, das marginalizadas, dos grupos marginalizados, mas a gente também tem pessoas que não querem fazer parte. Elas não se sentem à vontade de responder as mesmas demandas, de fazer o que a maioria faz, e eventualmente ela vai ser excluída, e ela se exclui também por conta de uma inadequação social, de uma dificuldade de se relacionar. E tudo bem, está tudo bem, em uma certa medida está tudo bem, porque nem sempre a gente consegue participar de determinados grupos sociais, né? Então, de fato, a gente tem uma questão aqui da solidão, mas também que se desdobra para uma solitude, quando ela é voluntária, né? Uma opção, né, de ficar sozinho ou de procurar pessoas talvez que tenham algo semelhante, né? Enfim, então, voltando agora, né, à questão do Kafka, né? O Kafka ele começou a estudar numa universidade de língua alemã. Ele tinha a possibilidade em Praga de estudar, né, um tcheco, enfim, mas ele teve essa opção tanto na escola quanto na faculdade. Ele começou fazendo química, só que logo depois ele vai para o direito, muito provavelmente por pressão do pai dele. Ele chega a estudar também um pouco de língua germânica e tal. Ele sempre teve a paixão pela literatura, mas ele tinha essa pressão também familiar, em especial do pai, né, que era um judeu, um comerciante bem sucedido até, né, que conseguiu prosperar do ponto de vista econômico, e sempre retoma esse elemento aí da família e da representação, da comparação, né? Ele tem em vários momentos um conflito, a gente vai aprofundar isso em outro momento, mas isso aparece de fato na biografia dele, né? na história de vida dele, essa relação muito conturbada com o pai. Ele quase que não teve muito contato com eles, porque eles trabalhavam, o pai e a mãe trabalhavam no comércio. Ele teve o cuidado de babás, enfim, cuidadoras que acabaram ocupando essa função mesmo, né, do cuidado. Mas ele tinha uma relação um pouco melhor com a mãe, apesar de tudo, mas com o pai realmente a relação era muito, muito complicada. Depois, um tempo, né, ele se forma em Direito e ele vai trabalhar numa empresa de seguros, né? E muito voltado também para a segurança do trabalho. Tem uma história, eu não tenho plena 100% de certeza, mas me parece que o Kafka, ele inventou aqueles capacetes de proteção de obras, né? Eu não sabia disso, eu vi em algum lugar. E ele estava muito atento, tanto à questão jurídica quanto à questão burocrática também, que vai ser pauta do nosso curso, né? Que aparece muito na obra dele. Então, o Kafka, ele estava muito a par das questões trabalhistas, das questões também dos movimentos, tanto do socialismo, do anarquismo. Ele frequentava vários grupos de teatro também, de origem judaica. Então, assim, ele participava do cenário cultural, mas ele não era enquadrado, identificado. Não dá para dizer que ele era exatamente o socialista, o anarquista, mas ele conhecia muitos dos discursos, ele conhecia o próprio discurso psicanalítico, que é importante salientar. Ele faz comentários sobre isso, a gente vai retomar também. Então, o Kafka ele estava muito a par do que estava acontecendo na época dele. Ele não chega a pegar a Segunda Guerra Mundial, mas ele acompanha a Primeira Guerra Mundial. É importante salientar isso. Ele, do ponto de vista das relações afetivas e relações amorosas, é muito conhecido a dificuldade que ele tinha de firmar um compromisso. Ele chegou a ficar noivo 2 vezes da Felice, mas ele nunca consumou, nunca casou. Ele é um celibatário, digamos assim. E isso também teve influências, né, e pressões do próprio pai dele. Mas a gente vai ver qual o objetivo disso tudo. Em resumo, ele morre muito jovem, né, com 40 anos, e ele tinha um hábito de ficar acordado de madrugada. Às vezes ele abria a janela para a inspiração vir, e provavelmente
por esse e por outros motivos, ele acabou contraindo a tuberculose e morreu muito jovem. Enfim, eu acho que... vamos falar das obras também, né? O Kafka, ele tem algumas obras muito famosas. A primeira delas, talvez a mais famosa, é a Metamorfose, que é uma novela, na verdade. A gente tem 3 grandes romances: O Processo, O Castelo e América. E outros textos. Ele escreveu diários, ele escreveu aforismos, ele escreveu cartas. E, enfim, Diante da Lei, Um Artista da Fome, Narrativas do Espólio, tem várias coletâneas, né? O Modesto Carone, que é talvez o maior especialista do Kafka, o maior tradutor no Brasil, ele conseguiu tornar acessível essas obras. Tem uma obra chamada Kafka Essencial, e várias obras ele traduziu também. Então, assim, a gente vai, ao longo do curso, não tratar especificamente de cada obra, mas a gente vai pegar um pouco de cada obra para ir discutindo e vendo alguns elementos que são importantes para o viés desse curso, né? Que não é um curso que vai tentar dar conta de tudo, até porque é impossível, né? Bom, deixa eu ver. Tá, vamos falar sobre esse fenômeno cultural que é o Kafka. Poucos pensadoras viraram adjetivo. A gente tem, por exemplo, Dante Alighieri, a ideia do dantesco. A gente tem Maquiavel, né, filosofia política, né, atitude maquiavélica. E a gente tem o termo kafkiano, kafkaesco também, né, em outras línguas, kafkiano. O que se trata esse termo, né? Na verdade, tem a ver com situações, ambientes e experiências muito semelhantes ao que acontece nas suas próprias obras, a saber, um processo de alienação, mal-estar, burocracia opressora, incerteza, irracionalidade, sensação de claustrofobia, uma espécie de impenetrabilidade. Você não sabe o que está acontecendo, isso gera perplexidade, gera estranhamento, gera angústia também, gera desespero em alguns casos. Tudo isso acontecendo nesse duplo viés, o familiar e o estranho. Às vezes você está dentro da família e se sente estranho, é muito comum ouvir isso. Você, num seio familiar ou num determinado grupo, você não se sente pertencente ou partícipe desse grupo. Às vezes até grupos dentro desse recorte sociológico, movimentos minoritários, alguns grupos feministas, grupos étnico-raciais, ou até alguns movimentos trabalhistas ou partidos, movimentos políticos. Mesmo que você tenha algumas semelhanças, em uma certa medida você não se sente parte daquilo, você se sente estranho, né? Então, esse sentimento, ele é muito comum, na obra do Kafka. Ele é muito comum, esse sentimento de estranhamento. Só que, será que é só isso mesmo? Será que o Kafka está reproduzindo esse sentimento que era próprio dele, ou ele está fazendo uma analítica mesmo, social, política, histórica? Essa é a minha primeira provocação, para a gente começar a pensar a partir daí. Mas, de fato, não há, e eu quero deixar isso muito claro, não há uma única interpretação para o Kafka, não há uma única chave interpretativa para o pensamento dele. Talvez o Kafka seja o autor que mais despertou curiosidade dos intelectuais, principalmente do século XX. É impressionante quanta gente escreveu sobre o Kafka. Assim, eu entrei nessa crise, porque você vai lendo e você vai descobrindo sempre mais coisas. Mas, por exemplo, a gente tem o próprio Sartre, ele faz uma divulgação interessante, porque no início do século XX, ali na primeira metade do século XX, o Kafka ele era pouco conhecido, pouco lido e pouco valorizado no leste europeu, justo de onde ele era. O Sartre ele tem esse papel, de difusão da literatura do Kafka. Albert Camus
também no existencialismo. A gente tem um Georges Bataille, Maurice Blanchot, Deleuze-Guattari, Judith Butler fala também, né, do feminismo. Foucault, ela também fala um pouco da questão da lei, do poder. Jacques Derrida, quem mais? Tem muita gente. Enfim, depois eu posso ir lembrando de outros, mas esses são... Walter Benjamin, Adorno, todos eles escreveram algo sobre o Kafka. Então, assim, o Kafka despertou muito interesse. E é fato, a gente não tem uma interpretação única, e essas múltiplas interpretações, essa polissemia, esses múltiplos sentidos, não são absurdos. Não é que as leituras são mal feitas, mal elaboradas, insignificantes. Não, é justamente para mostrar a riqueza do trabalho dele, né? De como ele pode ter vários vieses, várias interpretações e várias explorações mesmo da obra. Mas o que a gente tem de maneira mais habitual nas interpretações dele é uma interpretação teológica, até pelo fato também dele ser judeu, essa ideia de que parece que Deus abandonou, ou essa tentativa de chegar, né, num paraíso, numa transcendência, e por outro lado também a própria interiorização da culpa, tá? Então esse duplo movimento, transcendência da lei, pode ser lei divina, etc., e interiorização da culpa, um duplo viés. Isso pode emergir, né? O Max Brut foi o amigo dele, inclusive o que era responsável pelo testamento do Kafka. Ele defendia muito essa leitura teológica, até pela própria origem dele judaica. Tem outra anedota, né? O Kafka ele pediu para queimar as obras dele não publicadas, né? As outras obras, principalmente os romances, etc. E aí ele deixou isso a cargo desse amigo dele, o Max Bruch, que era apaixonado pela escrita, ele que estimulava o Kafka. O Kafka publicou a Metamorfose em vida, algumas outras obras, mas o Processo, o Castelo, América, algumas outras obras foram publicações póstumas. E aí esse amigo dele, inclusive teve que fugir, né, da captura nazista e tal, foi para Israel. Ele teve que se justificar, porque é crime você não seguir um testamento. Aí qual é a justificativa dele? Se ele realmente quisesse queimar as obras, ele que o fizesse. Então, se ele deixou comigo, então assim, é uma margem, né? Isso é engraçado porque às vezes a gente pede alguns conselhos para algumas pessoas já sabendo o que elas vão dizer. Isso é muito comum, a gente, a partir de um processo de intuição, no geral, quando a gente pergunta para alguém alguma coisa, a gente quase que já sabe a resposta, né? Em alguns casos. Então, assim, ele se desvencilha desse, seria até uma infração, né, penal, mas ele consegue se justificar e a sorte foi nossa, né, de ter acesso a grandes obras, como, né, eu falei, principalmente os romances, né, o Processo, o Castelo, que são os mais famosos. A gente só teve acesso por conta dessa traição, digamos assim, desse amigo dele, que não resolveu queimar as obras, né. Enfim, voltando às interpretações, a gente tem essa interpretação teológica, a gente tem uma interpretação também existencialista, principalmente o Camus traz muito isso, a ideia do absurdo, né? Como se as coisas acontecessem a partir de uma irracionalidade, de uma incerteza, né? A ideia de angústia também, né? O Kierkegaard vai trabalhar com esse conceito, né? Que é um dos precursores do existencialismo. É uma leitura, a gente vai retomar isso, vai trazer os prós e os contras, digamos assim, dessa leitura. A gente tem uma leitura também sociológica, né? A primeira leitura que eu tive quando eu li a Metamorfose, com 14 anos, foi muito sociológica. Alguém muito diferente, que é excluído, segregado, que não é funcional, que não trabalha, que não pode mais sustentar a família. A gente vai considerar isso, mas a gente vai perceber que tem outras nuances também que devem ser colocadas. A questão do trabalho, da burocracia, dos direitos trabalhistas, isso aparece também em alguns momentos, né? No Castelo em especial. Então, há sim essa leitura sociológica do Kafka. A gente tem também a leitura psicanalítica, também do Kafka, em especial
pautada, né, no complexo de Édipo, né, ali com Freud, e o que seria emblemático para a psicanálise é a própria Carta ao Pai, que a gente vai retomar também, que é uma obra fundamental para a gente. Claro que tem outras questões, né, do não conhecido, que tem muito a ver com o inconsciente, o não dito. É uma leitura, mas a gente vai tentar desdobrar outras leituras para sair um pouco também dessa condição que a obra do Kafka ela está muito voltada para a transcendência da lei, interiorização da culpa, subjetivação do enunciado, sentimento de angústia, neurose, solidão e coisas do tipo. A gente vai tentar transpor, pelo menos acoplar outras leituras para enriquecer. Quanto mais Kafka a gente tiver, melhor. Eu costumo dizer assim, cada um tem o Kafka que merece, então a gente pode escolher o que a gente quer. Tá, vamos fazer essa contextualização agora, histórica, cultural, né, dessa passagem do século XIX para o século XX. Então a gente teve muitas mudanças, né? Revolução Industrial, a Revolução Burguesa, Primeira Guerra Mundial, e tudo isso impactou, né, no desenvolvimento cultural, no desenvolvimento científico. Por exemplo, é uma época que a gente já conhece o pessimismo de Schopenhauer, o niilismo de Nietzsche, ainda pensando, né, nos mestres da suspeita. A gente tem o Feuerbach, o Marx em especial, trazendo a ideia de alienação, a religião quanto o ópio das massas. A gente tem o próprio darwinismo social, né, que tira o homem dessa condição de imagem e semelhança de Deus e coloca junto desse processo da seleção natural e que tem que obedecer a regras de cada espécie, né? A gente tem também, deixa eu ver, as próprias ciências exatas duras, né? Max Planck com a teoria dos quanta, o próprio Einstein com a teoria da relatividade. Em resumo, todos esses autores, né? Eu falei do Nietzsche, do linismo, também ele fala da morte de Deus, né? Não foi o Nietzsche que matou Deus, nós é que matamos, as pessoas que matam. As pessoas não são tão religiosas quanto elas dizem, a não ser que o Deus delas seja Deus, o dinheiro, tá? Aí a gente tem realmente uma religiosidade. Mas assim, o que a gente tem aqui agora é uma crítica dos fundamentos. Tudo que é sólido desmancha no ar. Então aquilo que antes era da certeza, né, agora é do plano da incerteza. Então há de fato essa crise. A gente está nesse momento, né, o Nietzsche vai chamar de um niilismo passivo, onde está todo mundo cansado. E o Kafka ele é muito atual. O Kafka é do século XXI, acho que não é nem século XX. Está todo mundo cansado, né? Está todo mundo exausto. É muito comum ouvir isso em todos os lugares. A gente pode ficar 2 anos em casa, a gente pode ficar 2, 3 meses em casa ou 15 dias, a gente sempre está cansado. Então a gente vive, né? Isso não é novidade, né? O Byung-Chul Han fala sobre essa sociedade do cansaço que oscila entre a alta performance, né, o superdesenvolvimento, você tem que ser bom em tudo, e o extenuamento generalizado, o cansaço, o esgotamento generalizado. Aquilo que eu estava dizendo antes, que em especial isso é otimizado, potencializado pelo uso das redes sociais. A gente, né, fica cansado, tanta informação, tanto estímulo, que a gente perde a sensibilidade para coisas simples, para micromovimentos, pôr do sol, movimento das montanhas, coisas do tipo. A gente não tem mais essa capacidade de perceber o imperceptível, né? Então, realmente a gente acaba, né, adoecendo, né? O nosso período contemporâneo ele produz ansiosos e depressivos como se produz smartphone, como se produz, sei lá, ar-condicionado, enfim. Então, é real, isso está acontecendo. A questão aqui é como a gente vai reexistir, né? Procurar novos modos de existência também, para não ser sugado por essa dinâmica que diz que a gente tem que produzir demais, tem que atender a todo e qualquer tipo de demanda, ser bom em tudo, né? Em todas as instâncias. Então, isso de fato leva a um esgotamento mental, físico, emocional notório, né? Todo mundo sabe disso, eu estou chovendo no molhado aqui. Então, a gente tem esse contexto, e a gente tem também algo muito específico, que é uma mudança no que tange a própria literatura.
Por quê? Porque até então, isso é muito polêmico, mas assim, até então a gente tinha uma literatura, primeiro, né, que a linguagem ela servia enquanto reprodução ou representação da vida, como se a gente trouxesse para a literatura aquilo que acontece fora, né? Uma espécie de mímese, de imitação. Só que no século XX, em especial com Mallarmé, que é um poeta simbolista francês, a gente tem uma mudança. A literatura ela passa a ter uma linguagem própria. Não sei nem se dá para chamar de linguagem, mas enfim, ela começa a ser o que o Foucault chama de ser de linguagem, ou ser literatura, que é diferente da retórica, da linguística que eu pego, né, antes. Então, assim, há uma mudança aqui. A literatura e a linguagem, que tem a ver com a virada linguística, ela não serve para representar uma realidade, para representar uma ideia, mas ela serve para forjar, para inventar uma ideia, para criar novas realidades, novas interações sociais e novos processos de subjetivação. Então, a ideia da linguagem e da subjetividade, elas estão muito próximas, muito atreladas. Pode entrar. Então, assim, tem essa plena relação entre, né, a significação e a subjetivação. Os romances também eles estavam passando por uma grande mudança. A gente começa a sair daquele modelo do personagem balzaquiano a partir de uma psicologia das motivações e das intenções para um outro tipo de abordagem, que não é, por exemplo, a partir da descrição de um chapéu ou de uma cadeira, você vai explicar a própria condição individual ou psicológica de um personagem. Aqui tem um outro viés, tanto que a gente percebe nos personagens do Kafka uma impenetrabilidade, né? É um tipo de descrição que a gente não adentra, né? A gente não tem como, sei lá, em James Joyce, que também é um outro viés também que produziu inovações na literatura, mas os monólogos interiores, né? Clarice também, enfim. Então, é um outro viés, né? É uma outra abordagem, para além desse sujeito psicológico. Isso é reflexo também da própria filosofia, né? Começa a questionar essa ideia, né, de um sujeito psicológico, individuado, consciente, né? O Marx ele vai atacar isso, dizer que a condição econômica, a infraestrutura vai determinar. O Nietzsche ele vai falar que os impulsos, o desejo, as pulsões vão influenciar. Ele fala disso de uma maneira, ele vai dizer que o corpo, há mais razões no corpo do que talvez na própria razão, né? Quase uma apropriação que ele faz aqui. E também o próprio Freud, né? Nós que pretendemos dominar outros povos, né, dominar a natureza, a gente não consegue nem se controlar a partir dos atos falhos, dos xistes, né, enfim, livre associação, outra coisa, mas a gente não consegue dar conta disso, né? Os nossos desejos nos denunciam com frequência. A gente não vai se limitar a isso, tem mais nuances aí nesse inconsciente, não só inconsciente quanto teatro, a gente tem outras ideias de inconsciente, mas a gente vai retomar também isso. Tá tudo bem até agora? Tá dando para acompanhar? Tô falando muito rápido. Respirar um pouquinho. O clima tá agradável para vocês? Eu tive que desligar o ar-condicionado por causa do barulho, ele tá fazendo muito barulho. Mas se vocês quiserem, eu posso abrir a janela. Tá de boa? Quer abrir a janela? Pode ser? Alguém me ajuda, por favor? Só para não deixar o pessoal aqui sem... tá começando a esquentar. Quer dizer, já começou a esquentar. Obrigado, gente. Então, a gente teve, de fato, tanto na filosofia analítica, que é uma filosofia mais, né, da Inglaterra, dos Estados Unidos e tal, uma virada linguística onde, por exemplo, o Wittgenstein ele diz: o limite do meu mundo é o limite da minha linguagem. Então a linguagem produz realidade, então não é só uma representação, é muito mais do que uma representação. Tem coisas que só podem ser expressas nessa dupla articulação de uma forma de conteúdo e uma forma de expressão.
A gente, na filosofia, na literatura isso é óbvio, mas na filosofia a gente tem também o estilo, né? Se você pega Nietzsche, Foucault, são estilistas, eles escrevem de uma maneira muito interessante, inclusive muitos deles ganharam, né? Por exemplo, o Henri Bergson, ele ganhou um prêmio de literatura, ele é um filósofo, ele escrevia de maneira assim, espetacular. Então, a questão do estilo é muito importante também para a filosofia, né? Esse é um curso que trabalha com essa interface, filosofia e literatura, claro, com esse foco no próprio Kafka. Tá. Vamos falar um pouco, né, de como a gente pode não identificar ou enquadrar, porque é muito difícil classificar o Kafka, mas existem algumas abordagens que defendem que o Kafka ele não é, por exemplo, surrealista, né? Porque há esse sentimento de um sonho, parece que tem, né, a passagem entre os capítulos como se fosse um sonho, enfim. Só que em várias obras, só para pegar duas, tanto a Metamorfose quanto o Processo, ele está acordando de sonhos intranquilos. Então não é onírico, não é da plataforma do sonho, é uma realidade, digamos assim. Não é que ele teve um pesadelo e a obra acabou. Não, aquilo aconteceu, né? É literal. Eu vou entrar nisso depois. Então, assim, alguns costumam associar, né, ao Kafka como um surrealista, muito embora as situações pareçam ser surreais, mas existe uma lógica na burocracia, por exemplo, para a gente entender o Processo ou o Castelo. Não é tão aleatório assim. Claro que às vezes a gente cansa, por exemplo, a lógica do retrabalho. Se a gente vai entrar na instância burocrática, é bizarro. Quanto de retrabalho você tem, claro, por uma dimensão que é muito subjetiva. Uma pessoa te deixa entrar, a outra não te deixa. E aqui também a gente tem uma outra questão que é a ideia do poder difuso, né, que é trabalhado muito na filosofia, em especial no Foucault, essa ideia de que o poder ele é ubíquo, ele está espalhado, é uma diagramatização, uma rede, uma microfísica dos poderes. Então, para além de uma leitura que é válida, a leitura do poder vertical, né, aquele que manda, aquele que obedece, dentro de determinadas classificações, o patrão, o chefe, o coordenador, o professor, sei lá quem. A gente também tem relações horizontais, pessoas que têm a mesma função, a mesma atribuição, mas uma delas acaba se impondo, decidindo se vai ligar o ar-condicionado, se não vai, se vai sentar no melhor lugar, e todo mundo tem a mesma função na empresa, por exemplo. Então essas relações de poder, elas podem acontecer de outra maneira. Tá. Só que aí é o seguinte, que tipo de realismo é esse? Será que é o realismo dos clássicos, né? Flaubert, enfim, Machado de Assis tem, né, uma tendência realista também. E uma das características do realismo é, de fato, representar uma realidade, né? Tem todo esse movimento de imitação mesmo, de veracidade, de descrição. Claro, tudo com uma crítica social, crítica à burguesia, existem alguns elementos no realismo. Só que no caso do Kafka, por isso que eu coloquei um realismo aberrante, ele tem alguns procedimentos que não são tão habituais, que na verdade são inaugurais na literatura. Um procedimento que é fundamental para a gente aqui hoje é a ideia de deformação, por isso que eu trouxe aberrante também. O que é a deformação? Não é a descrição de uma realidade, mas forjar deformações para mostrar aquilo que a gente não está vendo. É uma provocação que ele faz. Para a gente entender isso, a gente vai para a própria história dele, né? O Kafka, em um determinado momento, ele estava sendo uma espécie de tutor de um jovem poeta judeu, Yanov, que eu não vou lembrar o nome dele agora, pronunciar na verdade. Foi lançada essa obra anos depois. Enfim, ele é um poeta muito jovem que teve esse contato com Kafka e ele fez entrevistas com Kafka. E numa das ocasiões, eles estavam vendo uma exposição do Pablo Picasso, né? Pintor cubista, pós-cubista espanhol, né? Vocês conhecem. E aí esse jovem poeta, ele diz assim: o Picasso,
ele distorce, ele deforma deliberadamente os seres e as coisas. Aí o Kafka diz, na verdade, ele registra as deformações que ainda não são perceptíveis para a nossa consciência. Isso me fez lembrar, por exemplo, o que o Paul Klee faz, né, quando ele vai falar sobre pintura, né? Isso serve para o Paul Klee, serve para o Francis Bacon, que é não um filósofo, um poeta, um pintor irlandês, que o Paul Klee diz, né, é preciso tornar visível o invisível, é preciso liberar as forças de dentro das formas. Então, sei lá, o Girassóis do Van Gogh, ele liberou uma coisa, não é qualquer girassol que é assim, não é qualquer noite estrelada que é assim, ele liberou as forças que estavam nas formas. Então são virtualidades. O que o Kafka faz é trazer essas virtualidades que pairam as atualizações. O que é o atual, a atualização? É isso aqui que a gente está vivendo, os estados de coisas, os objetos, mas esses estados de coisas, as situações, os objetos, tudo isso é atravessado por forças, por virtualidades que podem modificar esse estado de coisas, né? Eu vou retomar isso, mas só para não ficar muito vago, se alguém entra aqui na sala e diz assim, tá todo mundo preso, todo mundo está sequestrado, muda algo na gente, não corporalmente, é uma virtualidade que toma a gente, né? Que a gente acaba se transformando incorporalmente. O meu corpo é o mesmo, mas eu estou na condição, por exemplo, de preso, né, de condenado, enfim, seja lá o que for. Então, a virtualidade ela pode aparecer. Não é como uma atualização no Aristóteles, né, que, por exemplo, todo ovo vai virar galinha. Não é isso, é uma outra coisa. Depois eu retomo isso, que a gente vai ter tempo para isso. Mas é como se o Kafka ele trouxesse à tona aquilo que não está sendo visto. Em outras palavras, o que espanta no Kafka é que o espantoso não espanta. Por isso que ele traz essas deformações. Ele desloca, ele faz o movimento de deslocar essa fixação, essa fixidez que é do hábito. A gente se acostuma com as coisas, né? Banalidade do mal, tá lá mais um corpo estendido no chão, num bairro periférico. A gente trata as coisas de maneira banal, um avião cai, tá todo mundo... ou tem, né, inundação no sul do país, a vida de algumas pessoas segue como se nada tivesse acontecido. A gente vai se tornando indiferente, né, insensível para a dor alheia, a gente perde essa faculdade da empatia. Então, o Kafka, ele não está falando de um mundo ficcional, não é ficção, né? Ele está trazendo com outro viés, né, tem toda uma técnica, um procedimento aqui literário, de trazer essas deformações. O Walter Benjamin diz que no Kafka as deformações são precisas. Imprecisão precisa de uma deformação que traz à tona aquilo que não era visto antes. Como é que eu posso exemplificar isso para ficar mais fácil? Só deixa eu tirar eliminar um problema aqui. Eu usei um neologismo, deslocar, que tem deslocar, né, de tirar, né, aquilo que é fixo, né, modificar, e também de enlouquecer. O Kafka ele enlouquece, mas com todas as ressalvas aqui. A ideia de enlouquecer não é reproduzir esse discurso preconceituoso, né, segregatório com as pessoas que têm sofrimento psíquico, né? Eu sou muito sensível a esse assunto, foi tema do ano passado. Não é um sentido pejorativo aqui para mim no caso. É como se você, ao deslocar, né, enlouquecer, você enlouquece essa lógica. Você embaralha esses códigos, essa norma, essa regularidade, né, aquilo que é considerado normal, e você chacoalha. Fala assim, não, que isso? Você está tolerando o intolerável, você está tratando isso, como ele vai chamar, né? Ele, o Kafka não, mas tem um autor chamado Anders, ele escreveu um livro chamado Pró e Contra, um dos mais famosos, né, da obra sobre o Kafka. Ele diz assim, isso é uma espécie de trivialidade do grotesco. É como se você só ficasse preocupado
se a pessoa não vai ir para o trabalho, mas ela acordou como um inseto monstruoso, asqueroso, eu acho que é uma barata. A gente vai entrar nessa polêmica, porque a gente tem essa questão do nojo também com a barata. Estava todo mundo preocupado, por que ele atrasou, ele não vai trabalhar, como é que vai manter a família, ninguém se questiona por que ele... Eu estou rindo porque, enfim, é tragicômico. Mas assim, ninguém se questiona que ele acordou de repente com uma barata, né? Isso acontece o tempo inteiro. O Kafka ele traz coisas que parecem ser assustadoras, mas para mostrar como a gente fica confortável no desconforto, como a gente fica confortável no horror, né? Em coisas absurdas, né? Como eu disse antes, né? Desde a banalidade do mal, né? É um termo cunhado pela filósofa judia, né? Alemã, Hannah Arendt. E esse termo aparece, esse conceito aparece quando ela vai para o julgamento do Eichmann, que era um funcionário, né, no período lá do nazismo. Eu acho que ele levava os condenados para não é isso, né, para serem mortos, enfim, dizimados. E aí, quando a Hannah Arendt vai observar esse julgamento, ele vê que ele é um burocrata, é um cidadão de bem, é alguém que é obediente, que segue as funções, né? Operacional, né? É alguém funcional, claro, sem nenhum viés crítico, né? A dimensão ética aí vai para o espaço, mas é alguém que assim, você não vê alguém, né, com aquela cara de mal, etc. É um pai de família, né, que reproduz essa lógica, claro, tem toda a responsabilidade, a vergonha de ser um homem, como diz, né, o Primo Levi. A gente não pode deixar isso fora do nosso horizonte. Mesmo que não tenha dizimado os judeus, vem um pouco desse sentimento, a vergonha de ser um ser humano, né? Como é que a humanidade conseguiu fazer isso? Então, assim, como, né, não se questionar diante de tanta coisa acontecendo que a gente banaliza, né? A ideia da banalização do mal. Tem um documentário muito bom que chama justamente isso, né? Tá lá um corpo estendido no chão. Acho que eles colocam, não sei se é real, mas colocam um manequim, ou talvez um corpo, não sei, uma pessoa, um ator, e cobrem essa pessoa. E aí, numa comunidade, um bairro periférico, as pessoas passam como se fosse a coisa mais banal do mundo, né? Nas redes sociais, nos programas de televisão, esses programas sensacionalistas, o mal ele é trabalhado de uma maneira que é banal, né? É trivial, né? O mal trivial, você vê e você vai se acostumando, entre aspas, com aquilo, né? Uma certa medida. Então, exato, perfeito, exatamente. Então isso é o que ele faz. Tem uma outra obra, talvez eu retome ela, né? O curso ele é fluido, não está pronto. Tem uma obra chamada Da Colônia Penal. Essa obra traz uma máquina de tortura que até então nunca tinha sido conhecida, até a execução nos campos de concentração, o extermínio do Holocausto. Ou seja, o Kafka ele antevê muita coisa, a gente vai falar a fundo sobre isso. E essa máquina, né, ela tem, se eu não me engano, 3 partes. Ela tem uma cama, esse é o termo, cama, tem uma parte que escreve, eu não lembro agora o nome, e o rastelo, que é o conjunto das agulhas que imprimem no corpo do condenado a sua pena. E a gente vai se aproveitar muito disso para falar de lei, né? Da questão da culpa também. Sem entrar nos pormenores, o que chama muita atenção nessa obra são os termos que ele dá para isso, né? Cama é o quê? É um lugar que a gente deita para descansar. É a mesma coisa que pegar, por exemplo, uma cadeira elétrica e chamar de poltrona do papai, aquela parte que coloca na cabeça, chamar de boné, de chapéu. Então ele começa a provocar a gente, né? Trazendo coisas, né, terríveis. A gente está falando de sentença de morte como coisas corriqueiras, né? Como a gente se torna insensível, indiferente ou tolerante ao intolerável. Essa é a crítica. É um termo que eu usaria aqui, não está em nenhum lugar assim quando se fala do Kafka, mas eu acho que tem muito isso, de tolerar o intolerável. Tem um paradoxo da tolerância, a gente não deve tolerar tudo, tem algo que é intolerável, coisas que são intoleráveis. Então, a gente encontra essa ideia no Kafka de deslocar, né, de tirar de um lugar, de um hábito, né, o hábito ele é terrível, né? A gente contrai um hábito e a gente faz sem pensar.
E aí eu vejo muito no Kafka isso, né? Como se ele fizesse com que o leitor se sentisse mareado em terra firme, né? Enjoado. Os livros do Kafka são um machado que partem esse rio congelado. É como se a gente tivesse congelado, fixo, habituado, conformado, e ele vem para chacoalhar, tirar a gente dessa condição habitual, conformista, olhar para o mundo de uma outra maneira. E aqui a gente tem uma postura que é muito própria dessas potências do pensamento, como a filosofia, a literatura, né? Eu acho que tem algo no Kafka que me lembrou muito Foucault, né? Eu gosto de fazer essas pontes entre os cursos, que é de propagar uma situação. Tem um texto do Foucault que ele se coloca como um jornalista radical e de trazer à tona questões que não são vistas, que não são conhecidas, para fazer uma espécie de diagnóstico do presente, fazer uma espécie de ontologia da atualidade. Então, é como se você estivesse detectando forças, cartografando afetos, desejos, que no geral as pessoas não estão vendo. Isso rompe, por exemplo, com alguns princípios de identidade, de vinculação a determinados grupos, né, recortes sociológicos, pertencimentos. Nós somos muito mais do que isso. Os processos de subjetivação e de singularização, eles são múltiplos, né, que transcendem um rótulo, um tipo de identidade. Então, esse é um dos procedimentos dentro desse realismo. O Kafka está falando daquela realidade, mas ele está trazendo à tona como uma espécie de espelho, né? A arte é um espelho. O Foucault fazia muito isso também. É como se ele colocasse um espelho para a gente olhar para a gente e falar assim: você não está vendo isso? Espera que eu vou te mostrar, né? E aí ele fazia muito isso, e eu penso que o Kafka também faz bastante isso, né? É um espelho ou um relógio que adianta a história. A gente vai perceber, né, com mais calma em outras aulas, que alguns escritores, eles são videntes. O Kafka, ele foi um vidente. Ele conseguiu antecipar alguns acontecimentos, algumas ocorrências no plano da política, da economia, antes de acontecer. É como se ele fosse percebendo, vendo e ouvindo aquilo que vem vindo, sem que os outros percebessem. Então, de fato, o artista, e aqui em especial o escritor, ele tem essa capacidade de detectar o que nem todo mundo está vendo, uma espécie de antena, né, que está captando, né, essas forças, essas virtualidades que a maioria das pessoas não vê, né? É uma espécie de terceiro olho mesmo, né? Ou reaprender a ver o mundo, como o próprio Merleau-Ponty diz, né? Filosofar é reaprender a ver o mundo. Eu digo que na arte como um todo, né, também. Pois não. Justamente por essa transcendência da realidade, de conseguir perceber, ter uma percepção mais aguçada, você não acha que não caberia o papel do onírico aí, não? Porque, de certa forma, né, a gente vai estar rompendo com uma realidade ali também. E aí já entra mais na leitura psicanalítica, né? Porque aí a gente vai ter algumas manifestações do inconsciente que talvez ele não conseguiria vir à tona isso, né? Certo. E aí, a partir do onírico, ele consegue Manifestar. essas manifestações e essa Perfeito. transformação. Tudo bem, vamos falar sobre isso. Ótima pergunta. Eu adoro essas perguntas. Muito bom. Olha só, o Kafka, ele sofria de insônia. Geralmente ele trabalhava durante o dia, né, na empresa lá de seguro e tal, no escritório, e durante a noite ele escrevia. Ele dizia, literatura é a vida dele. Ele falava isso com frequência. Ele é literatura, ele diz. Só que aí ele tem um trabalho muito interessante, acho que a gente pode desdobrar isso, já que você falou da psicanálise, né, um ex-analisando do Jacques Lacan, que é o Félix Guattari, né, que escreveu, né, grandes obras, né, Revolução Molecular, Caosmose, e escreveu o Anti-Édipo com Deleuze, que é um filósofo francês, escreveu depois Kafka por uma literatura menor, que é uma das referências desse curso, e, enfim, várias obras. Escreveu Mil Platôs também com Deleuze, e ele tem uma obra, eu não sei exatamente como é que ela foi publicada, se ela não foi traduzida ainda no Brasil,
mas que são sonhos que ele vai interpretar não à luz da psicanálise, porque ele rompe com a psicanálise, ele rompe com o lacanismo, mas à luz do que ele e o Deleuze vão chamar, a partir de 72, no Antiédipo, de esquizoanálise, que é uma outra abordagem. Então, ele pega os sonhos, ele faz uma outra leitura, e tem até algumas passagens, ele tem, eu acho que um conto bem curto chamado Sonho, que algumas pessoas acham que ele deveria fazer parte do próprio processo. Veja bem, o que você chamou de onírico, e eu entendi, acho muito, muito rica essa ideia, talvez seja essa dimensão da imaginação, também, né, onírico, imaginário, que a gente precisa hoje. Porque se a gente vai avaliar o cenário político em especial, os modos de existência, parece que assim, não tem jeito, é só isso mesmo. Então, o tempo inteiro, essa nossa imaginação, eu estou usando aqui no sentido mais rico da palavra, essa nossa possibilidade de pensar em outros modos de vida, em outras maneiras de viver, parece que ela é o tempo inteiro tolhida. Parece que assim, ou você se adequa ao sistema, você trabalha até quebrar, né? Sei lá, burnout, aí tira um afastamento, depois volta, toma antidepressivo, ansiolítico, e é assim mesmo, não tem alternativa. E tá, não tem nenhum problema, não estou fazendo juízo de valor para quem toma medicação, não é isso, é só para identificar o problema. Mas parece que assim, é isso, ou você entra nessa dinâmica, tenta ser alguém próspero, alguém que tem sucesso na vida, ou você é excluído. Não é você que se coloca à margem, você é excluído. Então eu acredito sim que essa dimensão imaginária da imaginação a gente vem perdendo, é como se a gente não tivesse opção. E eu acredito que tem, uma estética da existência, a gente tem que pensar em outras coisas, né? Um devir revolucionário, uma revolução molecular, que seja, qualquer termo, não interessa. O que interessa é que a gente estimule essa zona do imaginário, que é o que eu estou entendendo como onírico aqui para você. A ideia do onírico aqui, ou do surrealismo, é para a gente não minimizar aquilo que é muito encarnado mesmo. As pessoas estavam vivendo isso, a gente vive o processo burocrático, a gente vive o julgamento. Por exemplo, existe uma camisa de força social que é a introjeção da culpa na gente. Existe esse linchamento social, esse cancelamento, difamação, calúnia, às vezes pode ser muito pior do que um julgamento. A gente vai falar do processo com mais calma. Então, assim, parece que a maneira é essa, como se não tivesse alternativa. E aí eu acho que essa dimensão que você chamou de onírica, que eu estou chamando imaginária, de inventar aquilo que ainda não existe, de tornar possível o impossível, ela é fundamental. E aí, nesse sentido, eu concordo, assim. É como se o Kafka ele pegasse muita coisa do sonho. Depois eu posso trazer, eu não trouxe o livro, tem um livro chamado Máquina Kafka, que é um livro do Guattari. Ele tem uma edição aqui no Brasil que ele foi traduzido pela N-1, é uma editora muito interessante, as capas são muito belas, a maioria delas, e essa capa desse livro, ela é com 2 parafusos, de verdade. Eu tive que tirar os parafusos para poder abrir o livro. Depois eu trago ele está furado, assim, tem 2 furos. E aí tem muito a ver com a questão da máquina, que a gente vai falar muito aqui no curso. Então, assim, nesse livro, ele traz algumas ideias de sonho. Ele não traz todos os sonhos, mas é o que o Guattari fala dos sonhos do próprio Kafka, e ele, inclusive, queria transformar isso num filme, né? A ideia do Guattari era fazer um filme sobre... Não é um filme sobre o Kafka, mas é um filme com o Kafka. É uma outra relação aqui, né? Que é muito pedagógica também. Não é fazer... não é se impor sobre o outro, mas é fazer com o outro. Se eu quero aprender a nadar, eu vou ter que ter alguém do meu lado fazendo a mesma coisa. Então não é alguém que manda, que diz bata os braços, mexa a cabeça. É um movimento em conjunto, não é faça como eu faço, faça comigo. É muito diferente. É uma questão para a educação e para a vida aqui, né? Para a aprendizagem. Então eu penso sim, o Kafka ele utiliza dos sonhos dele como uma matéria, não essa matéria da interpretação. E aqui eu vou entrar na questão da psicanálise, mas a gente vai trazer uma certa crítica, pelo menos a uma ortodoxia da psicanálise, nesse viés do próprio Deleuze, do próprio Guattari, até o Foucault também, uma certa medida ele faz uma crítica. Então, assim, em algum momento eu vou trazer algumas ressalvas, alguns contrapontos, sem desconsiderar, claro que existe inconsciente, existe internalização desse superego, né? O Estado, né, é uma certa medida essa internalização. Então eu não vou abrir mão disso não, mas a ideia aqui do onírico
para além de uma interpretação pautada na soberania de um significante despótico, ou todo um regime de signos da psicanálise. Nesse caso aqui, para o Guattari, ele vai dizer, o Deleuze, não interprete, experimente, vá lá e veja o que acontece. Então, cada situação, cada relação é diferente. Não existe uma máquina interpretativa, um arquétipo. Se a gente for pegar a psicologia, né, a psicologia analítica, o Jung e tal, um arquétipo que serve para, né, para o social, enfim, o consciente coletivo, não, é uma outra coisa, né? Cada intervenção, cada mergulho, ele é próprio, apropriado, singular, né? Não é uma regra geral para todo mundo, não. Ok? Mas essa ideia do onírico, eu abraço ela nesse sentido, né? Aquilo que vira matéria, vira campo de possibilidades para a invenção do novo. Para mim, a arte é isso. Aqueles falsos problemas, a arte imita a vida imita a arte, são falsos problemas, pseudo-problemas. A arte, ela produz realidade, né? A gente se multiplica, tanto dos processos nossos de subjetivação, eu gosto muito dessa ideia do próprio Fernando Pessoa, de ter vários heterônimos, mas a gente encontra isso em vários lugares, assim. O Foucault diz, eu escrevo para não ser mais o mesmo. A ideia da escrita de si enquanto um processo de singularização, de modificação de si, né? De transformação, de superação, chamem do que quiser, transmutação dos valores, né? Como Nietzsche pensava. Ok. Então, essa deformação, esse deslocamento é para tirar a gente da zona de conforto, né? Para trazer, olha, você não está vendo? Deixa eu te dar uma outra lupa aqui, uma outra lente. O que é isso se não dar uma outra lente quando a gente lê um livro? A gente lê uma Ética do Spinoza, lê uma Genealogia da Moral, a gente lê uma Metamorfose. É como se a gente colocasse uma lente e a gente enxergasse o mundo diferente. Então, essas potências do pensamento tem a ver com a vida, filosofia, literatura aqui no caso, elas nos proporcionam ver aquilo que não está sendo visto, né? O terceiro olho mesmo, só para a gente brincar um pouco com a ideia. Existem outros procedimentos ainda na obra do Kafka, né? Esse talvez seja o mais interessante, a ideia do deslocar, né? Deslocar, enfim, de trazer à tona aquilo, né? Mostrar que o espantoso não espanta mais. Isso é o mais aterrorizador. Como assim você não está sentindo isso? Você perdeu a sensibilidade, você está indiferente a coisas que a gente vive o tempo inteiro, né? A gente não questiona a burocracia, esse poder sem o rosto, a gente vai de um setor para o outro, esse joguete, e que depende muito também das pessoas. Tem gente que recebe uma caixa de chocolate e aí vai te atender diferente. Então, assim, isso é bizarro, mas acontece, a gente vive isso o tempo inteiro e a gente não se questiona. A gente não se questiona sobre determinadas profissões que atrasam e a gente não aceita como se fosse normal, outras não podem atrasar, enfim, né? A gente vai internalizando, a gente vai tornando normal e natural aquilo que não é normal e natural, aquilo que foi produzido, aquilo que foi construído, né? Eivado de intencionalidades, de objetivos, né? De funções, né? Então, a ideia aqui do Kafka é de fazer com que a gente retome, né, uma certa sensibilidade. O Adorno, na obra chamada Anotações a Kafka, ele vai chamar isso de protocolos herméticos. É quando você está no conforto da sua poltrona, entrou pela primeira vez no cinema e está vindo uma locomotiva e você se assusta, né? É a ideia, né, da primeira exibição de um filme, né, na história do cinema. É como se você estivesse no seu conforto e de repente você, né, começasse a sentir incômodo, estranhamento. É como se a gente se transformasse numa barata, né? Esse incômodo de falar assim, eu não consigo mais me adequar. É como se virasse uma chave dentro da gente. Não sei se vocês já vivenciaram isso. Às vezes a mudança não é entrei na UNEB, entrei na UFOB, entrei no IFBA ou qualquer outro lugar. Em algum momento da vida ou alguns momentos da vida é como se uma espécie de chave interna ela virasse na gente e a gente não é mais o mesmo. Fisicamente as pessoas nos reconhecem e tal, mas alguma coisa nossa se modificou. Então
é um pouco desse sentido também, né? Desse estranhamento, de se sentir estranho nos mesmos lugares, de sentir uma espécie de desassossego, como o Fernando Pessoa chama, né? No geral, o que a gente está é sossegado demais. Eu vou dizer, sossegado, cansado, conformado, sem essa dimensão imaginativa de outras possibilidades de vida. Falar, não tem jeito. Por exemplo, eu sou a pessoa das digressões, eu vou fazer algumas, mas são vida, isso é vida. É muito comum, infelizmente, dizer que quando você entra na graduação ou na pós-graduação, mestrado, doutorado, você vai adoecer. Isso é praticamente regra. Todo mundo fala disso como se fosse a coisa mais natural do mundo. E não é. É uma produção. A gente vai tentar entender relação de poder. Tem várias questões aí, né? Enfim, várias contradições, inclusive, notórias. Qualquer um percebe. Título não deixa ninguém melhor. Mas a ideia de tornar natural aquilo que não é natural é que assusta. De banalizar, de tornar trivial esse grotesco, esse bizarro, é isso que é o mais assustador no Kafka. Daí a ideia do próprio paradoxo. Tá, chegando ainda, continuando na verdade ainda essa ideia do realismo, né? Esse realismo muito estranho, que não é um realismo habitual, é um realismo aberrante. Tem uma característica, um procedimento no Kafka, que é a própria ideia de fragmentação. As obras dele, né, são muito fragmentadas. Vale ressaltar também que o Kafka ele tinha um poder de síntese absurdo. Assim, ele conseguia, nas primeiras frases, né, nos primeiros enunciados de um livro, ele conseguia já sintetizar um livro. Isso é uma capacidade, tanto que o Gabriel Garcia Marques, quando leu a Metamorfose, ele falou, nossa, a gente pode escrever desse jeito, né? Foi uma das influências dele. Então, assim, essa característica da fragmentação é um procedimento, não é uma falha, né? É a muralha da China que tem os seus fragmentos e que nesses fragmentos a gente pode entrar, a gente pode alterar, né? Aonde há poder, há resistência, diria o Foucault lá na História da Sexualidade, volume 1, Vontade de Saber. Então, assim, existem falhas, lacunas, a gente pode intervir. E a própria lógica neoliberal capitalista, ela também tem uma mobilidade, ela codifica, descodifica, ela não é fixa também. Então, assim, essa ideia da fragmentação não é negativa, ela é positiva. Mas a gente encontra em várias obras, tanto que ele escreve de maneira muito fragmentada. Por exemplo, o próprio Processo, a gente não tem ao certo qual é a ordem dos capítulos, porque ele escrevia os capítulos e colocava em envelopes, mas ele não dizia sequência. Então tem várias traduções, tem as traduções com anotações, o Modesto Carone ele trouxe outros tipos de tradução, com outros capítulos, a ordem é muito questionada também, tem momentos que as estações do ano não seguem uma cronologia, então assim, é uma obra dessa fragmentação também. Mas atrelado a essa fragmentação, a gente tem a ideia de inacabamento. É muito comum, o processo não foi finalizado. O Castelo também, algumas pessoas dizem que não teve um desfecho, que poderia ter sido outro. Questionam inclusive o desfecho, eu vou dar muito spoiler aqui, tá, gente? Mas inclusive questionam o desfecho do próprio Processo, né? Que ele morre como um cão. Algumas pessoas acham que aquilo poderia ser um sonho, poderia entrar a questão do sonho, enfim. Então não é algo fechado, né? O movimento das obras, a sequência das obras. Mas essa ideia de inacabamento, quem vai dizer isso é o Jorge Luis Borges, né? Um contista de conto fantástico argentino. Ele vai dizer que isso faz parte. Dizer que isso é uma falha, né? Esses romances inacabados, é não entender o Kafka, ou melhor, é não entender a própria vida. A gente vai ver que o processo nunca acaba. A única forma do processo acabar é com a morte. O processo só acaba quando morre-se. A gente vai entender isso. Inclusive essa ideia do morrer, né, para o Kafka ela é muito rica, né, na literatura dele, porque ele desinveste esse fascínio da morte que a gente tem na literatura, né? Morrer como um herói. Não, em Kafka a gente morre como uma barata, outro spoiler, ou morre como um cão, né? Que é como o protagonista, né, o Joseph K. ele vai dizer. Então, essa ideia de inacabamento faz parte, né? É a vida. O que é a vida se não entrar em vários processos? A gente nunca finda um processo. Até quando eu estava planejando esse curso era para ter acontecido lá para
junho, julho, né, no semestre passado, adveio a greve, eu tive que mudar tudo. E claro que o curso mudou também. Se eu tivesse mais um ano, seria diferente. Então o processo ele nunca acaba. Ele está sempre em curso. São os processos nossos, vitais. Processos de subjetivação, os processos sociais, os processos libidinais. O nosso desejo muda o tempo inteiro. Quando você é criança, você gosta de maçã, depois você não gosta mais. Tudo vai mudando. Você gosta de uma pessoa, depois você enjoa. E tudo vai mudando. Então, a vida é esse processo, que só termina com a morte. E olhe lá, porque o Kafka não morre, diria, ele está vivo ainda nas obras dele, em grande medida. Então, esse é um procedimento que a gente encontra, o inacabamento. A gente tem também uma outra característica que é muito peculiar no Kafka, que o Kafka ele é único até então, assim, quando aparece a escrita dele. Por quê? Porque a escrita dele, ao contrário de todo esse floreio, de todo esse rebuscamento que a gente tem nas outras correntes, romantismo, etc., anteriormente, a gente tem uma escrita extremamente protocolar, burocrática, jurídica, seca, sóbria talvez, lúcida, mas sem esses floreios. É uma escrita quase que antilírica, antiestética, mas que ele tenta trazer, e claro, tem muita descrição, tem todo esse tempo ralentado, gradual dos romances realistas, mas o que chama muita atenção, talvez também pela formação dele, é como ele trata de questões muito assustadoras, apavorizantes, de uma maneira cerimonial. Ele vai descrever essa máquina de tortura como se ele estivesse descrevendo, sei lá, uma grande invenção. O cara que inventou essa máquina lá na colônia penal, ele é praticamente tratado como humanista. Enfim, então ele vai provocando a gente, trazendo esses paradoxos, trazendo esses incômodos, para tirar a gente dessa zona de conforto, eu diria, desse jeito. Então, a gente vai retomar essa questão da escrita dele, que é muito importante, o que ele faz com a escrita, semana que vem. Mas de antemão eu queria adiantar isso, uma espécie de sobriedade, ele tira elementos da língua, uma espécie de esgotamento da língua, ele traz assim, o mínimo possível nessa escrita dele, muito seca, muito protocolar. E uma outra coisa que chama muita atenção no Kafka, como eu disse antes, há uma mudança dessa lógica dos romances, que a gente tinha esse romance predominantemente psicológico. No Kafka a gente vê uma outra coisa. Por exemplo, se a gente vai tomar o narrador nas obras do Kafka, ele é não onisciente. A gente fica muito ali junto com o narrador, é como se o Kafka em alguns momentos ele tivesse com a câmera, daí a associação muito com o cinema, é como se ele tivesse com a câmera, a gente estivesse acompanhando, esse olhar, do protagonista também, esse, digamos, talvez dependendo, esse eu lírico também é o narrador, esse eu lírico, não tem lirismo, mas é como se a gente estivesse acompanhando e descobrindo as coisas, no processo. Isso não tá dito antes, ele não entra, nessa instância psicológica, nos dramas, no pensamento. Claro que tem pensamento do Gregor Samsa, imaginando como é que seriam entrar dois caras muito fortes tentando carregar ele, e ele acha engraçado isso. Então, assim, são coisas muito triviais, singelas, mas que são, volto a dizer, narradas como se fosse algo muito formal, muito jurídico. Isso também chama muita atenção na obra dele, talvez para provocar mesmo ainda dentro desse procedimento, de deslocamento, de deformação, de trazer à tona as deformações que nem todo mundo está vendo. Isso é muito forte. Enfim, algum comentário, alguma pergunta? A gente pode seguir. Tem gente que é de letras aqui? Que está aqui? Não? Eu acho o máximo isso, Eu gosto disso porque a literatura é para todo mundo mesmo. Ok, vamos para um outro elemento aqui agora da aula, que é
a questão da literalidade. O Kafka, ele diz isso, acho que em algum dos diários dele, que a metáfora é aquilo que para ele acaba com as esperanças da literatura. Em outros termos, ele é contra a metáfora. Eu acredito que isso tenha muito a ver com o que eu dizia antes, né? A literatura, segundo Foucault, segundo Blanchot, ela vai se tornar ela vai ter uma linguagem própria só ali final do século XIX e século XX. Você fala, poxa, eu já estudei tanta literatura, isso não é literatura? Daí a polêmica do Foucault, que ele vai colocar em várias obras. Mas ele vai dizer que, de fato, a literatura, ela começa a ter uma linguagem muito própria, né? Uma forma de expressão, um estilo, né? Nesse período, né? Ele vai colocar como marco, né? como divisor de águas o Mallarmé, mas depois a gente tem, né? O James Joyce, o próprio Kafka, que vão trazer, vão levar a literatura a essa outra dimensão, né? Pensando de maneira geral. Então, assim, o que seria a ideia da metáfora? É quando você faz uma associação, você pega alguma semelhança, né, de alguma coisa, o sentido, a característica, a aparência, e transpõe para outra coisa, né? Você vai de um sentido denotativo ao sentido conotativo. Tem uma metáfora que eu acho muito bonita, está no Caetano Veloso, ele diz: a flor do teu sexo. Aqui o sentido, para mim, ele é linguístico, ele é estético, mas a literalidade, ela está envolvida com outra coisa, ela é extralinguística, ela é material, empírica. Em outras palavras, ela é funcional. Então a gente tem, por exemplo, Deleuze e Guattari, eles são muito a favor também da literalidade. Então quando eles dizem o cérebro é uma erva, uma grama, eles não estão fazendo uma comparação, não é um jogo de palavras que vai ficar mais bonito, etc. É porque o funcionamento ele é semelhante. Então se a gente for tomar aqui o funcionamento, né, por exemplo, por que eu digo que o cérebro ele é uma grama? Porque a neurologia, há um tempo atrás, né, século XIX, enfim, entendia o cérebro como uma central telefônica. Até o próprio Bergson vai apontar isso. Só que depois, em novos estudos, né, da neurologia, algumas pessoas vão defender que o cérebro ele é um sistema acentrado, de múltiplas conexões, ele não tem um centro, uma central telefônica que, né, emana comandos, etc. Ele é cheio de fendas sinápticas, de brancos, de vazio, de novas produções, de novas conexões, assim como acontece em, sei lá, numa gramínea, sei lá, na batata ou numa erva daninha. Essa contraposição de uma imagem arbórea, né, com tronco, com raiz, tronco e a copa, para uma leitura com uma outra morfologia aqui dentro da botânica, que é a ideia do rizoma. O rizoma ele é acentrado, então você pega uma raiz fasciculada, né, um caule radiciforme com forma de raiz, ele cresce de maneira horizontal e ele tem múltiplas conexões, é emaranhado, que é diferente da estrutura de uma árvore, né, que tem toda essa hierarquia, né, como eu falei antes, né, raiz, tronco e copa. Essa visão rizomática, que é um termo da botânica que o Deleuze e Guattari vão retomar lá no Mil Platôs, é não hierárquica, é de múltiplas conexões, é pautada na heterogênese, é um outro viés que pode servir para a visão de mundo, para a concepção epistemológica, para a compreensão do currículo, não interessa. Você pode ter várias leituras de uma outra lógica que não é uma lógica hierarquizante, centralizada, cheia de pré-requisitos, né? Então você sai de uma imagem, sei lá, o Chomsky ele fala muito dessa árvore, né, quando ele vai pensar a linguagem, para um outro tipo de condição da linguagem que é de múltiplas conexões, né, sem um centro irradiador. É uma multiplicidade menos o fator unificante, n-1. Né? É quando você não consegue totalizar uma coisa, são multiplicidades. Inclusive, é a mesma ideia de como entrar na obra do Kafka, é como se você estivesse entrando numa toca, só que a toca ela tem vários buracos, né? Uma toca de uma topeira, de um rato, enfim, ela não tem só uma entrada e uma saída, até porque senão o predador ele vai, né, dominar ali e os animais vão ficar presos. Então você tem várias entradas e saídas, é a mesma coisa do Kafka.
A gente entra de várias formas, como se fosse uma toca mesmo. E tem a ver com a ideia do rizoma também. A toca é um rizoma. São múltiplas entradas, saídas, conexões, desconexões. E é essa postura que a gente pode ter com relação à vida também. Tá, aí voltando à questão da literalidade. Então ele vai dizer, aqui é a leitura que eu faço, tá? Eu gosto muito da metáfora em alguns sentidos, mas aqui a leitura que eu faço é essa, é porque funciona. Se eu digo a flor do teu sexo, a gente pode ver algumas semelhanças, né, da forma, né, do órgão sexual feminino, como o Caetano vai colocar, e de uma flor. Mas existem funções que não são comparáveis. Mas se você pega o cérebro e chama de uma grama, tem várias coisas acontecendo. Conexões, você tem fendas, você tem ampliações, enfim, tem muitas coisas acontecendo. Então, é uma maneira, claro, eles poderiam inventar um neologismo, mas em algum momento a gente ia ter que associar alguma coisa. Então, quando ele diz, né, que nós somos máquinas, que a gente vai retomar esse assunto também, não é no sentido mecanicista, é uma outra coisa. O cérebro é uma grama, o livro é uma grama, o mundo é uma grama. Isso não é metafórico, é porque o funcionamento ele é semelhante. Mas, como eu disse antes, a metáfora, eu acho que o forte dela, a gente pode repensar isso, já tem mais de 10 anos que eu estudei isso, mas assim, a metáfora ela tem um viés, é uma figura de linguagem, então ela está muito associada à própria linguagem. A literalidade ela é extralinguística. A literalidade ela tem a ver com uma pragmática. Quando a gente vai pegar os elementos de uma língua, a gente tem, né, semântica, a sintática, a morfologia, fonética, mas a gente tem a pragmática, que são os atos de fala, é como a gente se coloca no discurso. Isso vai além simplesmente do discursivo, não é que é separado, mas é extradiscursivo. Então a literalidade ela tem essa ação, né? A ação da literalidade é muito mais do que um floreio, um rebuscamento, ou eu utilizar uma palavra bonita, né? A flor do teu sexo, não é bonito, nada vulgar, né? Você trabalha a sensualidade sem ser de maneira vulgar, mas assim, a questão é para além da beleza da escrita, é a função, eu vou chamar assim, como funciona, como procede, como atua, tá? Então, o Kafka, ele realmente ele é contra a literalidade, a metamorfose não é uma metáfora, não é que, não, ele ficou muito diferente, não, ele virou uma barata mesmo, o Gregor Samsa. Então, a gente tem que levar a obra a essa dimensão, a gente tem que acreditar, a gente tem que dar a mão ao escritor e seguir, né, essa literalidade. Então, eles vão dizer, o Adorno também vai dizer, né, leia de maneira literal, não existe uma chave única interpretativa, mergulhe na obra, né? se desinvista, tire, suspenda os juízos, né? Os prejulgamentos. A ideia do Kafka é de provocar a gente, da gente entrar em questões para além de julgamentos, para além inclusive de uma crítica. Mas talvez o Kafka, ele faça mais do que uma crítica. Como a gente vai dizer, uma crítica, né? Através de uma teoria crítica, uma denúncia, é muito mais complexo do que isso. E talvez por isso o Kafka seja muito mais perigoso. É muito mais perigoso do que talvez uma crítica, né, ao sistema, à burocracia. Claro que tem a crítica a outras questões, mas é muito mais complexo e a implicação dele com esses problemas é muito maior do que essa crítica feita de fora. É muito mais amplo do que isso. Tá. Então é uma maneira imediata de ter contato com o mundo. Não é a mediação do outro dizendo, a metáfora, a comparação. Você tem um acesso direto, imediato, intuitivo com aquilo que está acontecendo, né? É uma experiência única. Então daí a ideia de você fazer essa espécie de suspensão do juízo, ou epoqué, como diriam, né? Como a gente diz na filosofia, e mergulhar nessa obra sem esses prejulgamentos, sem os preconceitos, e ver o que acontece, né? Se permitir sentir as coisas. É uma leitura intensiva, porque é muito triste a gente ler um livro e ser o mesmo, sabe? Eu acho muito triste. O livro ele tem que chacoalhar a gente, um bom livro, na verdade, né? E essas imagens que o próprio Kafka coloca, né? O livro ele tem que ser esse machado que racha esse sei lá, rio congelado. Isso é muito forte, né? Tirar a gente desse congelamento, dessa inanição, dessa estagnação é uma grande provocação.
Tudo bem até agora? Vocês estão começando a se sentir estranhos assim, de virar uma barata? Vamos então para a questão do humor. Eu queria deixar muito claro para vocês e para quem estiver assistindo à noite, eu queria deixar muito claro o seguinte: a primeira aula, geralmente, ela é muito introdutória. As outras aulas vão ser mais profundas, a gente vai entrar de fato em questões muito mais polêmicas, mais profundas e inusitadas. Então hoje é basicamente uma apresentação, uma introdução, mas eu vou retomar muitos desses assuntos que eu trouxe hoje, né? Eu estou passando, a gente vai retomar com outro viés, com outro olhar. E a questão do humor me chama muita atenção, porque as leituras habituais atribuídas à obra do Kafka são justamente contrárias ao humor. É a leitura da angústia, do mal-estar, né? Do mal-estar civilizatório, que tem muito disso, ele traz isso muito à tona, do desespero, da solidão, do sofrimento, enfim, da culpabilização, da culpa, do medo, do pavor, da esperança em uma certa medida. E aí é engraçado porque o Kafka, ele tem alguns aforismos e ao longo da obra dele, coisas que ao meu ver são muito bem humoradas, assim. Eu tenho um humor um tanto quanto peculiar, mas ele diz coisas do tipo: há esperança, mas não para nós. Nossa, como assim? Tem ou não tem esperança? E aí isso pode ser desesperador ou não. Se a gente, por exemplo, for fazer uma leitura espinosista sobre esperança, o Spinoza ele vai dizer que a esperança e o medo são dois lados da mesma moeda. Não há esperança sem medo e não há medo sem esperança. Ele já começa colocando assim, e ele vai mais além, ele vai dizer que são duas paixões tristes, produzem tristeza. O que é a esperança? Digamos assim, é quando eu acredito que algo no futuro vai ser bom para mim, mas eu não tenho garantias disso, eu tenho dúvidas. A mesma coisa o medo. Eu não sei se eu sair daqui eu vou tropeçar ou não, eu tenho dúvidas, é instável, né? No caso a esperança é uma alegria instável. Por que ela é instável? Porque eu não tenho garantia, né, do que vai acontecer no futuro, né, o que eu espero, né? Acreditar naquilo que não se vê, etc. A esperança não traz garantia nenhuma. Mesmo que o crente acredite muito, né, naquilo que ele chama de esperança, naquilo que a pessoa chama de esperança, ela é pautada na dúvida, na incerteza, não tem garantia. Então, se a gente olha por esse viés, de boa, tudo bem, eu não quero ter esperança mesmo. Claro que existem outras leituras de esperança, o Paulo Freire vai ter um outro viés, enfim, mas eu gosto dessa ideia aqui do Spinoza para dizer, né? E como o Kafka ele provoca a gente, tem esperança, mas não para nós. Então não tem, né? Dentre as anedotas existenciais do Kafka, era muito comum, é muito comum essa história, que é a seguinte: ele costumava ler o Processo e a Metamorfose rindo, e as pessoas riam, achavam muito engraçado aquilo. Então assim, quando você consegue encontrar humor, né, e o cômico é um outro estilo, né? Você conseguir ver, mas não é, sei lá, alguém que virou barato e está todo mundo preocupado se a pessoa vai trabalhar, se vai atrasar, não vai. É desesperador por um lado, mas por outro lado é cômico. Então, existe uma espécie de alegria no enunciado, há uma política no Kafka da alegria, há um desejo afirmativo também, a gente vai encontrar isso. Então, tem um enunciado, uma fórmula do Albert Camus, né, um romancista, filósofo existencialista, numa obra chamada O Mito de Sísifo, né, na mitologia, que ele diz assim na obra: é preciso imaginar Sísifo feliz. Sísifo é aquele que é condenado a empurrar uma pedra e quando ele chega lá no alto ela desce e tal. Ele é livre quando ele desce, né? A pedra desceu, quando ele está descendo ele não está empurrando mais a pedra. Mas isso daqui é autoral. Eu digo, é preciso imaginar o Kafka bem-humorado. Tem uma alegria, tem humor, e a gente vai ver como o humor é uma categoria política, existencial, riquíssima, né? E como ele traz à tona, assim, tipo, fala sério, vocês estão achando isso normal? Sei lá, o Titanic está afundando
e o povo continua lá tocando. Isso é cômico, sabe? Mas é real, sabe por quê? Às vezes a gente faz isso, sei lá, entra um assaltante aqui num restaurante, tá o garçom tá querendo cobrar a conta, tipo, roubou todo mundo, você vai cobrar quem, rapaz? Já roubou o restaurante todo. Então a gente é muito protocolar também, é muito engessado nas demandas, em cumprir com tarefas, etc. E tem coisas que são extraordinárias. O Titanic está afundando, né? Afundou mesmo, né? Diz que nem Deus afundava, afundou o Titanic e o povo está lá tocando. Enquanto no filme eu acho legal essa imagem, né? Que os músicos continuam tocando, o Titanic está afundando. Essa é radical, né? É grotesco, mas a gente faz isso na nossa vida. Tem coisas acontecendo, a gente fala, não, eu tenho que entregar um trabalho, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Situações limite, questões, problema da nossa vida, e a gente está ali, né, no protocolo, na forma, na competência, né, na eficiência, sendo que a vida é muito mais do que isso. Então a gente é engolido por essa lógica, é a lógica da vida. O capitalismo, ele produz subjetividade e a gente vive dessa maneira, né, sem se questionar, e reproduzindo coisas como o Eichmann. O Eichmann, ele mandava judeus para serem exterminados, como se, sei lá, como se abre a porta da sala, como ligar o ar-condicionado, enfim, era tudo muito banal assim, né? Muito trivial. Então essa provocação, ela é muito importante para a gente, né, repensar os nossos hábitos. Como eu disse antes, o hábito é uma coisa muito forte, né? A gente contrai o hábito, associa duas coisas e a gente faz coisas sem se questionar. É muito comum a gente, mas por que você faz isso? Sei lá, não sei. Às vezes você nem sabe o que faz. Então essa ideia de se colocar em xeque, de questionar, de repensar, analisar, esquizoanalisar, não interessa, tanto faz, a gente sai desse hábito, né? Dessa fixação, desse automatismo, dessa reprodução. Então o humor, a gente vai retomar isso mais tarde. O humor é uma categoria interessante aqui, não só para a gente entender o Kafka, mas para a gente viver. Claro que rir de tudo é desespero, eu diria, acho que Frejá. E eu acho muito bizarro. A gente tem várias nuances, né? A gente tem humor, a gente tem o deboche, a gente tem ironia. Só para ilustrar isso, com um exemplo muito material, eu pude perceber em algumas aulas, né, lá no IFBA, que muito do que eu ouço dos jovens, assim, que está virando um ethos, digamos, um comportamento, as pessoas tomarem situações muito que geraram muito sofrimento, por exemplo, traição entre pessoas famosas, e transformar isso em meme. Então você começa a rir da desgraça alheia, digamos assim, né? Isso é muito delicado. Eu acho que o humor não é rir do outro. Se a gente puder rir juntos, é muito melhor, né, do que rir do outro, como deboche. Eu vou retomar isso depois, que eu acho muito importante. A gente vai potencializar essa ideia do humor a partir da literatura. Mas assim, realmente a gente precisa fazer a distinção, né? Analisar esses mistos aí, né? Esses mistos mal analisados. A gente precisa fazer essa distinção do que é um humor enquanto potência, do que é uma ironia, um deboche enquanto poder, enquanto subjugação, enquanto produção de paixão triste, de diminuição da vida do outro, da intensidade do outro, matar o desejo do outro. Então eu percebo assim, né, o Kafka, acho que a gente tem grandes condições humanas que a gente tem que se atentar. A gente falou sobre a banalidade do mal, a Hannah Arendt, né, é uma vertente, a trivialidade do grotesco, mas eu percebo hoje também que a gente tem estados microfascistas. Você não precisa ser fascista na Itália ou na Alemanha, nazifascismo aqui eu não vou fazer a distinção, né? Essa ideia de matar o desejo do outro, de tolher a diferença, de não aceitar o diferente e a própria diferença em efetuação, isso é um estado microfascista. Você pode estar numa democracia, ainda assim você pode ser microfascista. A gente tem uma condição que eu chamei mais cedo, né, junto com Nietzsche e Deleuze, de um estado de niilismo passivo. Hoje em dia a gente já está desiludido, não é a transcendência, não é o humanismo, parece que tudo deu errado, então a gente,
né, caminhamos todos para a morte, né, que o mar venha me engolir porque eu nem tenho força para chegar até o mar e me afogar. O Nietzsche vai dizer isso. Então, a gente vive muito nesse estado. Muita demanda, muita atribuição, muita coisa para se fazer e, por outro lado, esse cansaço generalizado, né? Todo mundo está cansado. E a gente se culpa por isso. Ademais, a gente tem também um estado suicidário. Isso serve tanto do ponto de vista de uma economia política, por exemplo, isso aconteceu quando Hitler estava perdendo a guerra, né? Aí ele escreveu um telegrama 71, que ele diz, isso é emblemático, se a guerra está perdida, que a nação pereça. Então ele destrói tudo, queima tudo, etc. Ele se mata para não ser pego. A gente pode perceber que nos últimos anos a gente ouviu muitos desses discursos, né? E daí as pessoas morrem, né? Todo mundo vai morrer mesmo, então essa banalidade da morte, né? Essa indiferença para com o outro, enfim, esse estado suicidário, mas que é do plano de uma razão de Estado, mas eu acredito também que é do plano das nossas próprias relações interpessoais, né, subjetivas, sociais. É como se a gente estivesse vivendo que na real assim, sei lá, tanto faz se eu morrer ou não morrer. Então assim, essa insensibilidade ou esse acometimento dessa paixão triste que é inclusive desejar a própria morte, né? Isso não faz parte da gente, mas é uma produção também. E, enfim, a gente tem uma condição passional, reivindicativa, acusatória nas relações. Passional porque as pessoas são muito emotivas, você não consegue conversar com um fascista, com um narcisista, ela não vai te ouvir, você pode trazer todos os argumentos, né? No cenário político também a gente percebeu isso nos últimos anos, você pode trazer todos os argumentos, é uma questão muito passional, né? Ela acredita naquilo, né? Porque não é da ordem da razão. Então tem esse estado passional reivindicativo. No geral as pessoas querem sempre ter vantagens, passar por cima, competitividade, consumo, eu tenho que tirar, né? Eu tenho que passar rasteira no outro, ninguém consegue produzir o seu próprio território, sua própria poiesis, você tem que sempre estar invejando o outro, querendo, né, perturbando o outro, querendo derrubar o outro. Então tem essa questão da reivindicação e do acusatório. A gente percebe em muitos discursos o inferno são os outros, diria o Sartre, né? Parece que a gente nunca se implica, e aqui a questão não é da culpa, mas da responsabilidade ou da cumplicidade também. A gente pode retomar isso em outro momento, né? Que é um viés ético e não moral, mas assim, é muito fácil acusar o outro, dizer, né, que o inferno são os outros, o problema é sempre do outro. Muito embora a gente tenha inimigos, claro, e tem grupos que têm inimigos, a gente pode ter inimigos, mas essa postura vitimista em alguns momentos acontece. Existem vítimas, de fato, no campo social, mas existem também posturas vitimistas, que é muito confortável. Também você às vezes culpabiliza a vítima, né? Isso acontece em várias instâncias, infelizmente, né? Em várias nuances, desde da violência sexual, em especial para com a mulher, em várias outras instâncias você acaba culpabilizando a vítima, né? Em relações abusivas, tóxicas também. É muito comum essa inversão de papéis, onde você é a pessoa abusadora e você se vitimiza e culpabiliza a vítima. Então essas inversões de papéis, elas acontecem com muita frequência, né? Enfim, é isso. A gente está se encaminhando para o final. Eu queria falar rapidinho do curso. Se vocês tiverem alguma dúvida também a gente pode esclarecer, tem muita informação ali naquele site e tal. Eu acho que está tudo ali, mas a gente pode esclarecer isso agora também, né? Só para lembrar, a gente vai ter 5 encontros, né? Todas as quartas-feiras agora, de hoje até, salvo engano, dia 11 de setembro, é o último encontro. Então todas as quartas-feiras a gente vai ter encontros. A gente vai ter esse momento presencial e à noite também. Vão ser 10 horas, 5 encontros de 2 horas, né? Das 9 às 11 presencialmente, e à noite, hoje à noite, das 19 às 21. Convido vocês aqui já para participarem também, né? E a gente pode retomar alguma coisa por lá. A gente vai ter um certificado que não é atribuído à assiduidade, não é presença,
A gente tem a possibilidade de assistir, né, online, de reassistir e tal, mas para aquisição do certificado, para quem quiser, basta escrever alguma coisinha muito simples, é muito lúdico, é muito simbólico, um poema, um fragmento, um aforismo, uma coisa bem pequenininha que tem a ver com alguns dos temas que a gente discutiu, um ou alguns deles. É só um trabalho mais lúdico, para a gente não ficar nessa coisa da chamada ou de relatório de aula, para a gente fazer uma coisa um pouco mais autoral, um pouco mais estética, mais poética, mais livre, para quem quiser. Quem não quiser, tudo bem. É só para quem precisar, quem está geralmente na academia, que precisa de certificado, né? Então a gente vai ter, o certificado vai ser emitido pelo IFBA, então vocês vão ter isso. Eu acho que eu coloquei lá o prazo até dia 20 de setembro, é uma semana, tipo, é o dia 20 de setembro, acho que é numa sexta-feira, né, após o término do curso. Mas a gente pode conversar, se tiver algum imprevisto, eu posso dilatar o prazo, a gente vai conversando, tem um e-mail do curso, tá? A gente vai conversando. Semana que vem a gente vai falar sobre essa noção de literatura menor. No terceiro encontro a gente vai falar sobre as máquinas de expressão, é o que a gente chama de gêneros literários, eu vou escolher alguns para falar. No dia, não vou lembrar o dia, mas no quarto encontro a gente vai falar sobre potências diabólicas por vir. Então tem um viés político, tem essa questão também da vidência do escritor, como Kafka ele consegue antecipar muitos eventos políticos, históricos, sociais. E na última aula a gente vai falar sobre literatura ou a grande saúde. Então vai ser o desfecho e a gente pode retomar, se vocês quiserem, muitos dos assuntos, mas a gente vai ver como um literato, mesmo que ele tenha uma saúdezinha muito frágil, ele tem uma grande saúde, né? Então a gente vai fazer essas distinções aqui também. Ok? Bom dia. Interromper 2 minutos, só para dar as boas-vindas. Acabei me enrolando para subir, porque eu veio já para ficar. Tudo bom? Tudo bem. Então, qualquer coisa, só lá no colegial, tá bom? Não Obrigado. Você se preferir. Eu desliguei por causa do som. Ah, tá, porque realmente é barulhento. Barulhento, né? Obrigado, tá? Então é isso, gente. Não sei, a gente tem um tempinho aí, uns 10 minutinhos, se vocês quiserem colocar alguma coisa, fazer alguma pergunta. Se ficou claro o que eu expliquei hoje, se tem pulgas atrás da orelha, se tem incômodos, se tem dúvidas, fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de consideração. E aí? Tem algum livro que você indica para a gente ler e anotar? Então, isso é uma prática que eu costumo fazer assim, por vários motivos. No geral, eu não costumo indicar material, eu posso indicar para você, mas eu não costumo indicar por um motivo. Às vezes as pessoas não têm tempo para ler, né? Isso não tem muito um viés, é um curso de extensão e não tanto de pesquisa. A pesquisa no geral a gente toma, apesar de que eu acho que tem um pouco de pesquisa aqui também, óbvio. Mas assim, stricto sensu mesmo, a gente tem essa diferença. Eu gosto muito da experiência, para ser coerente com o que eu falo nos cursos e com o público. Eu costumo dizer que não tem público-alvo, nem para filosofia, muito menos para literatura. Eu digo assim, basta estar vivo, que nem todo mundo está realmente vivo, né? Mas o interesse, o desejo de aprender, de conhecer, de conversar, que a gente pode participar sem problema algum. Não tem pré-requisito, essa é a ideia principal. E essa experiência inaugural de conhecer alguma coisa pela primeira vez, né, sem a necessidade de pré-requisito, de chegar pronto, nem eu estou pronto aqui, né? É uma questão minha interna, assim, será que o curso está pronto? Será que eu estou pronto? Essa ideia de não estar pronto é a ideia da abertura, né? Ideia como Humberto Eco chama de obra aberta, de estar aberto para essas interferências, para as perguntas, os comentários. Mas eu posso te mandar as coisas que eu li para preparar o curso, se você quiser, tem bastante coisa, mas eu posso te mandar porque está lá no projeto do curso que a gente submete, né? Curso de extensão, aí tem lá as referências, se vocês quiserem também eu posso mandar, mas não tem obrigação de ler nada, inclusive as obras do Kafka, né? Não tem essa obrigação, na medida do possível eu vou trazer alguns fragmentos, né? A gente vai estar aqui lendo alguma coisa, mas não tem essa obrigação, mas se vocês têm o desejo de chegar aqui e estudar, sem problema algum, a gente conversa assim. Se você puder me mandar um e-mail, a minha memória é assim, é mensagem no WhatsApp ou e-mail, que eu já respondo, fica mais fácil. Tá bom? Posso fazer assim, por favor. Bom dia. Bom dia. Quando eu fui chamada do curso, eu me interessei em fazer, justamente com essa
quando eu li Kafka, eu era adolescente. Uhum. E ele me impressionou muito na ideia do terror. Então, Sim. me chamou a atenção, foi Kafka do terror. Uhum. E eu tinha em mim que ele era assim, terror, porque na época eu me aterrorizei. Sim. Mas, ouvindo hoje suas explanações, e olha que só são uma introdução, né? Uhum. Eu disse, nossa, me deslumbrei. Porque eu consegui enxergar em Kafka muitas outras coisas. Né? O senhor falou de alguns filósofos, eu lembrei também de Kurt, quando ele fala das analogias, né? Aí eu olhei pro meu colega e disse, nossa, isso também tem a cara de Porfírio, ele fala da contra-regra, da anarquia. Então a gente vai identificando um monte de coisa que eu disse, nossa, eu nunca vi Kafka como um escritor filosófico, né? Sim, 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 sim. Embora a gente saiba que dentro da literatura, muitos deles, Uhum. Voltaire, da época, Sim. né, esse filósofo, não tem como estar a filosofia engessada, eu prefiro ser, então, um escritor. Uhum. Né? Sim. Então, eu fiquei deslumbrada com essa oportunidade e estou realmente esperando já as próximas aulas. Que bom que a gente pode repetir, porque eu cheguei atrasada, então, Tudo bem. se eu puder vir, Está registrado. mais vezes para aprender mais. Ah, que bom. Porque não é só uma visão diferente de Kafka, mas como o senhor mesmo colocou, a gente consegue perceber uma visão diferente hoje, eu vejo. Sim. Mais um monte, rir para não chorar. Isso é Kafka. Já pensou, né? Quando a gente fala sendo do santo, nada do que foi, sei lá, isso tudo passa, isso não é só na Bíblia, isso não é só em Heráclito, isso também tem Kafka. Sim, sim. Então a gente começa a identificar muitas coisas no nosso cotidiano, Sim. que a gente não percebe, que a gente vivencia, experiencia, e que faz parte realmente de algo que está desde sempre na nossa realidade. Uhum. Por que a gente ainda não conseguiu lidar com isso? Porque a gente ainda não consegue modificar isso. Perfeito. Então, você trouxe mais indagações para mim. Eu estou muito grata pela aula. Obrigada. Deixa eu falar. E um detalhe, quando ela colocou sobre psicanálise, né? Eu disse, eu estava com uma dúvida, quando ele falou de sonhos, será que ele vai falar de Paul Jung, Carl Jung? Não, não é nada disso. Porque é diferente do sonho que representa o inconsciente no caso. Sim. É muita coisa. Ele coloca como se fosse, como o senhor falou, não é um pesadelo. É uma... não um inconsciente da gente falando, mas a questão da ideia do nosso, não inconsciente, mas das nossas aberrações que viram pesadelos, não o inconsciente. Sim. Pelo menos assim eu entendi. Ou até... É a minha dúvida. Perfeito. Eu estudo mal, então eu disse E- você pode falar dessa vez eu falo Não, que isso. Então, eu fiquei com a dúvida da dúvida dela. Não, sim, e também talvez porque não repensar a própria noção de consciente, ampliar essa ideia de porque existe inconsciente, é notório, a gente não vai abrir mão disso, né? Não é uma negação pela negação, né? Enfim, a gente talvez toque nisso, é porque assim, são muitas nuances, né, esse viés da política, a gente tem todo um viés aqui de uma filosofia, uma ciência política, das vertentes da psi, não só da psicanálise, da esquizoanálise, então é muita coisa. Então, na medida do possível, a gente vai tentando encontrar esses espaços aí. Mas é bem por aí. Você quer falar? Não, tudo bem. Essa última palavra que você fez entre o caminho, o absurdismo e a obra de Kafka. Sim. Eu queria saber, se tem alguma visão, alguma questão sobre a pergunta sobre absurdo. Absurdo. Tem sim. O Albert Camus, ele fala sobre isso na obra O Mito de Sísifo. Se você quiser, eu tenho essa obra em PDF. Se você mandar um e-mail lá no e-mail do curso, eu posso te mandar, se couber, né, o arquivo. Ele é um desses autores que vai fazer, obviamente, nessa leitura existencialista do Kafka. O que eu disse aqui mais cedo é que eu não vou desconsiderar essa leitura, mas eu vou trazer outras leituras, não muito comuns do Kafka. Essa leitura do humor, isso está na biografia dele, mas de encontrar outras coisas é uma leitura um tanto diferente. É uma leitura que eu gosto, mas eu não vou desconsiderar essa do absurdo, né? A gente não vai desconsiderar. Tudo bem. Pois é, gente, é isso. Eu acho que por hoje é só, né? Agora esquentou. Obrigado, gente. Obrigado pela atenção, pela paciência. E a gente se encontra semana que vem, então. Aguardo vocês, porque é semana que vem que realmente a gente vai começar. Então já estou fazendo a propaganda. Hoje é só a apresentação mesmo. Até mais, então.